Sejam bem-vindos a mais um episódio do Altamente Rentável, podcast que bota dinheiro no seu bolso no mercado imobiliário. Hoje eu tô aqui do meu lado, do meu sócio, irmão Léo Caruso. Barril dobrado. Temos um convidado também excepcional hoje, Rafa Bastos. Vou chamar logo de Rafa, irmão, na intimidade. Claro, é isso aí. Ele que é Prazer, empresário, satisfação. investidor, gestor de patrimônio. O papo hoje, meu irmão, é no mais alto nível. Quem conhece o mercado financeiro e entendeu que o mercado imobiliário é uma excelente opção de investimento. Rafa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Satisfação demais estar aqui com vocês. Espero ajudar aí a turma a fazer dinheiro no mercado imobiliário, né? Passar um pouquinho da experiência da gente aí para explicar como são os passos, quais são as possibilidades que a gente pode fazer aí para monetizar a inteligência da gente, né? O papo vai ser massa. Aqui a gente tem um jargão dizendo o seguinte: quem conhece, investe. É isso aí. Rapaz, tem outra coisa, Rafa, também, Conhece, investe. que uma das coisas que a gente se alegrou em te convidar é porque só senta nessa mesa e tem um outro convidado ali já olhando, esperando, vai ouvir. Só senta aqui, cara, quem a gente vê o olho brilhar quando fala no mercado imobiliário. Eu gosto, Tem que ter amor, tem que ter paixão. O irmão. tangível. É isso aí. Cara, que Porque a quando gente fala fala assim, com... o cara quando fala assim, rapaz, se tirar o mercado imobiliário, a gente vai parar de viver. Vai parar de respirar e aí o negócio não acontece mais. Mentira, né? Vocês sabiam, eu vi um dado outro dia da UBS, 60% da riqueza mundial está alocada em investimento imobiliário. Eu sempre falo isso, cara. Você não vê um bilionário que não tenha lastreado em imóvel. Vai acabar cara. nunca. Não, nunca. Nunca Rafa, acaba. conta um pouquinho da tua história. Como é que você parou, irmão? Como é que o bichinho, como diz Léo, como é que esse bichinho no mercado imobiliário te picou, bicho? Como é que foi essa história de Rafa? Então, a minha história vem na gestão de patrimônio, né? Eu tenho 20 anos aí administrando capital de terceiros, já trabalhei com distribuição, com gestão. Puta, tenho uma road hoje, invisto muito em negócio, tenho mais de 20 empresas. E quando eu passei a trabalhar com grandes fortunas, necessariamente você precisa trabalhar com imobiliário, né? Com certeza, né? Lastrear aí nisso aí. né, cara? Necessariamente. É. Tanto pelo apetite que eles têm por imobiliário, quanto pela trajetória das grandes fortunas dentro do mercado imobiliário, né? Quanto pela própria rentabilidade que a gente consegue extrair. E esse caminho aí, chegou um momento que eu tinha mais de 20 SPEs sendo acompanhadas de clientes finais e já estava com um back-office de incorporador quase, né? Com De certeza. controladoria, de acompanhamento disso. E aí a gente decidiu splitar essa inteligência toda dentro de uma operação para tentar também dar um pouco de acessibilidade, né? Então, hoje, por exemplo, meu desafio profissional lá no grupo como é que eu dou acessibilidade ao cara que não tem um cheque de 10 milhões para pôr num negócio imobiliário, mas ele tem um de 500 mil, de 200, de 1 milhão? Como é que esse cara participa dos negócios imobiliários que são bons de verdade, né? Que a gente entende no desenvolvimento, na incorporação, ganhando spread. Então, eu meio que acabei precisando ficar especialista no mercado imobiliário e depois de um tempo, ao invés de apenas explorar essa inteligência com os clientes na área de gestão de patrimônio, a gente splitou uma operação própria para poder justamente oferecer isso aí nos países onde a gente desenvolve, né? Cara, isso é um assunto fantástico, né? E é um assunto que é necessário que a gente desenvolva isso mais. A gente vê o mercado imobiliário sendo descentralizado, havia grandes fortunas antes e ainda continua, obviamente, centralizada, né? No mercado imobiliário, e a gente vê que o acesso ao crédito imobiliário, o acesso ao investimento imobiliário, ele tem um ticket diminuído, ele está diminuindo o ticket. E aí passa por diversas searas. Você tem desde o próprio crowdfunding que você investe com R$1.000, hoje você tem criptomoedas, hoje você tem, na realidade, você tem a tokenização no mercado imobiliário, que por R$100, por R$50 você compra parte de um token. Então, assim, foi bom você puxar esse assunto. Perfeito. E aí eu quero saber, quando uma pessoa tem, né, você não tem o cheque de 10 milhões, você tem um cheque aí de R$200 mil, pra gente trabalhar, Chico, né? Eu vou trabalhar 200 mil, 500 mil. Dá um panorama pra gente, o que você acha aí de... O que a pessoa deve fazer? Tem a Astro, falei certo? Astor. Porra, Dan que tá ali, não quis participar. Um salve pra Dan aí, meu irmão, seu sócio. Ô, Dan Maia. Vamos lá, ó. É isso. Irmão, ele fala um pouco dessa empresa. Gostei do perfil, né? Ele me falou que vocês estão trabalhando justamente nesse nicho de quem não tem cheques altos. Mas... Perfeito. Como é essa empresa? Eu vou investir lá agora. Pois surge. Juntos. É Vamos isso fazer aí, coisa meu Gente velho. boa sempre acaba junto. Sempre, isso é fantástico. Conta um pouquinho dessa operação, irmão, de vocês. Ó, vamos lá. A Aston é uma holding, né? É um grupo. A gente hoje constrói no Brasil, Estados Unidos e Portugal.
encerramos as nossas operações na França, a gente já teve experiência também pela Suíça, mas hoje na Europa a gente opera só Portugal mesmo, produto mais high ticket ali, em áreas específicas para aquele oeste europeu ali que compra Portugal, né? Então a Astor é um integrador imobiliário, então a gente tem clientes que são terrenistas e que precisam entender ali quais teses de investimento eles têm para os terrenos dele, e dali eventualmente vender para um incorporador ou fazer algum negócio com sociedades patrimoniais que compram e vendem terrenos. A gente tem cliente incorporador que precisa eventualmente de estrutura de capital, de controladoria, precisa de um relacionamento com investidores, precisa de alguma estrutura de secretariado de vendas, né? A gente tem o investidor que está buscando ali alocar o seu capital em projetos de acordo com suas teses de investimento. Então, a gente se considera um integrador imobiliário, né? Lá fora, a expressão mais usada para o nosso negócio é o developer imobiliário, né? O real estate developer. Aqui no Brasil, a gente não encontra essa figura, né? Aqui no Brasil, você tem os construtores, os incorporadores e acabou, né? Não tem os developers, que são aqueles caras que vão... através dos diversos veículos aí, como ele Léo pensa, trouxe. né? 360 graus, né? 360 Rapaz, eu li o graus. livro do Eiko Batista, já leu não. Muito bom. O X da questão, ele fala justamente isso, né? Perfeito. Dessa questão do 360. Visão ao lixo. Exato. E é bacana, cara. Eu fiquei surpreso quando você me disse que não tinha essa questão de developer, porque pô, Chico é meu parceiro, irmão de alma e de coração, e ele sabe o quanto, desde quando a gente vem pesquisando essa questão do developer, nomes, inclusive, que passeou pelo developer, e aqui no Brasil a gente encontrou desenvolvimento imobiliário que meio que... Não fala muito do que né? Exatamente. É muito um negócio interessante. Mas agora a gente achou aí a Astor. É isso aí. Astor, E, cara, Dami falou de um produto de vocês que é até fora do Brasil. Tá. E quando eu conversei com ele falou, velho, a gente está buscando justamente uma fatia de público que não se encontra no mercado ali com excelentes opções de investimento, porque o cara tem um ticket menor, né? Referente aí, como você está acostumado, a grandes fortunas. E ele me falou de um produto que vocês estão hoje, que são casas fora do Brasil, não é isso? Conta mais como é que está a formatação desse produto, que dentro desse cara que tem um cheque até 500 mil, é o perfil? Sim, é possível sim alocar. Vamos lá, a gente fica horizontal fora do Brasil, não sei se ele falou de Estados Unidos ou de Europa, mas a gente opera horizontal nos dois modelos, né? O desafio da gente enquanto desenvolvedor na relação com o investidor é encontrar os veículos societários corretos, né, que tenham as regras da política de investimentos e das restrições administrativas e principalmente do caminho do capital, para onde o dinheiro vai, como ele volta, qual que é o controle, para o pequeno investidor. Porque hoje você tem essa governança, por exemplo, em fundos imobiliários, onde o investidor compra uma cota, mas o fundo ele tem um gestor que administra esse capital junto com incorporadores, que tem políticas de acompanhamento, de compliance, e que por mais que não sejam as melhores, na minha opinião particular, né, pelo volume de operações é sempre muito difícil controlar, há alguma governança. O pequeno investidor ele não sabe quais são os instrumentos, por exemplo, contratuais que ele precisa para poder participar de uma incorporação com segurança para o seu capital, né? Então a nossa função de desenvolvedor é muito de dar esse setup de veículos de investimento para que o investidor consiga alocar o capital dele dentro da sua zona de conforto. Então, por exemplo, quando a gente fala de Flórida, nas primeiras rodadas de negócio que nós fizemos lá, a gente sentiu muita dificuldade do investidor conseguir mandar o capital para fora. Que é uma coisa super simples, assim, operacionalmente falando, né? Quanto tempo tem recebendo aqui? Tem mais ou menos um mês que a gente está no trânsito também de mandar o dinheiro da Inglaterra para cá também, cara. Imagina. Coisa fácil de fazer. Coisa simples, exato. Então, agora, por exemplo, nós criamos um caminho que o cara consegue investir aqui do Brasil mesmo. Então, ele investe e volta daqui do Brasil. Então, esses caminhos, né, que é uma construção tributária, societária, que tem haircuts, né, de rentabilidade, porque você tem taxas em cada estrutura societária, é sempre uma maestria ali, a gente fica empinando os pratos para ver qual que é o negócio que para em pé, né, de uma forma segura para o investidor poder alocar o capital dele. Principalmente esse investidor de retail, né, mais de varejo, que não tem tanta noção do controle, ele não consegue fazer a gestão do negócio imobiliário. Então ele precisa estar em um ambiente que entregue para ele essa governança, para ele ter o conforto de que o dinheiro dele está bem controlado, né? Acho que esse é o principal ponto, assim, para a coisa ficar mais previsível possível, né? E esse cara precisa, viu? Porque esse cara geralmente, por exemplo, você tem 200 mil, né? Então, assim, não cabe aquela regra dos 20% para esse cara, sabe? Às vezes ele está com 50%, até com 60% dele ali, Perfeito. naqueles 200 mil ali para poder girar. Perfeito. E o spread dele tem que ser bem menor do que o outro. Você tem um ticket maior, você tem um spread de 1 ano, 2, 3, como a gente tem aqui, inclusive, dentro de uma SCP, pessoas com 36 meses alocado, mas Perfeito. Eu tenho pessoa com 12, né? Eu posso, Perfeito. Mas eu tenho que tirar aí com 12, sabe? Perfeito.
Então esse cara precisa de uma segurança, precisa de uma liquidez, governança, precisa tá bem amparado. Né? E eu fico feliz de estar aí vendo o trabalho, né? Que é difícil ter aqui realmente. Um dos pontos assim que a gente sente que para o investidor de varejo é muito relevante é sempre a liquidez. O negócio precisa ter giro, né? Então, um negócio que tem ciclos muito longos, é sempre recomendável, a gente sempre organiza com os incorporadores que vão desenvolver junto com a gente os negócios, para a gente ter fases de captação diferentes, né? Cara. Boa ideia. Puta, fase de greenfield, o cara tomar mais risco, o projeto não está aprovado, dá para botar uma taxa menor, o dinheiro é menor, né? Passou da legalização, vamos lançar, já reestrutura o capital, desliga aquele capital mais caro, põe um capital mais barato, porque o projeto está em outro nível de maturidade. Essa ideia é fantástica. Esse caminho, ele é um caminho que tem que ser feito, né? Mas eu costumo dizer, e um amigo meu vai chegar interessante e fala assim, o incorporador é mágico, cara. O cara faz mágica. Porque isso é um trabalho de você, na realidade, perfeito. Entender e você... As fases, né? Mas assim, falando parece um negócio simples. Sim, perfeito. Mas não é simples, cara. Incorporação é simples para quem sabe o raso. O profundo é difícil, cara. A gente brinca que incorporação é simples, mas não é fácil. Né? Porque é tipo fazer um gol a 500 metros de distância. É simples, mas não é fácil. A gente vai ter que chutar um bocado para fazer esse gol lá. Exatamente. Né? E conseguir, na realidade, esses detalhes que você acabou de falar, que foi um insight fantástico para você que é incorporador, né? Fasear a captação de recursos. Cara, isso aí E você estrutura isso da governança desde o início, com o set de documentos certinho, com entrada e saída dos investidores. É como as rodadas de investimento de capital aberto, né? A empresa começa lá, recebe um capital semente, round A, B, C, Venture Capital, Private Equity e abre o capital. Então você tem um caminho, são dinheiros diferentes para cada fase do negócio, né? Você tem um dinheiro que gosta de comprar terreno para vender para a incorporação, você tem um dinheiro que gosta de comprar só com projeto aprovado, né? Quando a gente se relaciona, por exemplo, com multifamily office, né? A gente tem inclusive um no grupo, do qual a gente inclusive aloca eventualmente nos projetos da nossa desenvolvedora ou pluga a nossa desenvolvedora para controlar os projetos, mas também a gente atende outros family offices, né? Family office, por exemplo, gosta de entrar em projeto aprovado, eles não entram no risco, o greenfield do negócio, mas eles aceitam também uma rentabilidade menor para o capital, porque eles dominam que eles estão entrando numa fase muito mais tranquila. Segura, né? Perfeito, principalmente negócios que têm cofinanciamento de caixa, né? Habitações populares, que é uma tese que eles gostam muito. É bom. Então, cada fase tem o seu custo de dinheiro, né? O seu risco agregado. Só que o investidor de varejo ele não tem essa capacidade de análise. Então, a gente precisa, né? Fazer até caçap para ele, né? De como funciona para ele pôr o capital. O cara de 200 mil, que às vezes está muito exposto ali, que está inseguro, né? Que ele precisa entrar em algo que seja protetivo, né? Porque efetivamente a gente sabe que os sets de documento que são rodados aí no mercado imobiliário para chamada de capital de investidor são muito amadores, né? É verdade. Inclusive de empresas grandes, inclusive de capital aberto. Então, Rafa, dentro desse produto, tem algum produto em formação? Vocês estão captando para desenvolver alguma casa para a gente ir nessa linha? A gente sempre tem produto. A gente tem produtos que são perpétuos, né? Que a gente tem a tese e a gente, na medida que surge a oferta lá de originação de terrenos ou a necessidade de alocar mais capital, a gente estrutura novas rodadas, né? A gente aqui no Brasil também está muito de olho nas habitações populares de novo, né? A gente deu uma acelerada muito grande nesse tipo de tese até 2020 e puxamos o freio de mão na pandemia, foi bem complicado, né? A gente estava com muita obra, muita unidade, muito vertical, e agora a gente está indo para umas operações horizontais que elas permitem o faseamento, né? Então você monta uma estrutura que cabe lá 1000 casas, por exemplo, eu posso fazer 30, depois mais 20, depois mais 30, depois mais 40, então eu consigo ter teses de alocação perpétua, com a TIR meio que pré-determinada, flutuando, claro, pela tabela de venda e custo de construção, cada momento de entrada a gente consegue fazer essa calibragem, né? Pré-determinado você faz? É possível fazer pré-determinado, sim. Quando a estrutura é de crédito, né? Você precisa oferecer uma rentabilidade determinada, uma garantia, né? Uma estrutura de devolução, de prazo, né? É diferente do investimento em equity, né? Sim. Que normalmente também goza mais da rentabilidade do projeto, porque toma um pouco mais de risco também. Não tem a prioridade de credor, né? Ele é dono do negócio. Indo numa linha dessa aí, se você, vamos supor que você fala de uma casa dessa, você abre. Imagina que você abra o capital por casa. Pode ser assim? Efetivamente depende, em lote de casa. Por exemplo, eu nunca passo de 4 casas lá na Flórida quando diminui eu construo o risco, por sociedade limitada. Então você eu abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho. Né? Faz ali para captar para fazer 4 casas.
Seria isso? Lá na SPE. na Vamos SPE, dizer que seria a na SPE deles, né? Abriu para Já fazer as 4 casas. já minha SPE de recebimento dos investidores eu faço muito por casa. Que hoje a gente é muito abordado por agentes autônomos de investimento, corretores de seguro, family offices, que tem clientes investidores, mas que não tem oferta de produtos, né, com uma governança para que societariamente o cliente dele possa fazer parte do mercado imobiliário e nos buscam. Então a gente fica essa parte da relação com o investidor fica muito com esses players, né? Então a gente normalmente estrutura esse PES também de recepção de investimento por canal de distribuição, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fecha um grupo de investidores, eles não gostam de se misturar com desconhecidos, Rapaz, né? interessante isso é verdade, cara. Interessante isso, né? Abrir o disclosure dos passa dados, por isso também, né? Você, não vai entrar na SCP com essas pessoas, quem são elas? Quem são, vou ver meu nome, meu CPF. Exato, então, exatamente. Nas duas pontas a gente tenta fazer a segmentação, uma por fatia, por cluster de investidor e outra por governança mesmo de rotina de incorporação, né? Dá pra gente jogar na mesa aqui alguns números em relação ao investimento desse? Pensando que um cara aí tem um cheque de 200 a 500 mil, vão apostar num produto desse na Flórida. Dá pra gente trazer uma expectativa de retorno, prazo de retorno? Hoje na Flórida, a operação que eu consigo chamar menos capital, eu preciso de $60 mil, né? Aproximadamente, vai dar uns 300 mil reais aí, 300 e pouco. Essa operação tem um ciclo de 10 a 12 meses e a gente consegue entregar uma rentabilidade de 15% para o investidor, né? Tá bom, né? Muito bom. Tá 15% bom. em mais dólar, né? Assim, independente, eu particularmente sou um defensor de termos moeda forte, né? Vocês sabem disso. Eu gosto de produzir capital em moeda forte. Acho que o real é uma moeda muito fraca. É muito arrojado ter a preponderância do capital todo em real. Embora aqui seja o local da oportunidade, né? Né, cara? O Brasil. Brasil. Se você pegar o recorte de países com mais de 100 milhões de habitantes, com PIB que cresceu mais de 2%, que áreas agricultáveis... É Brasil. Você tem Brasil, Índia, China, Estados Unidos. É verdade. Todo mundo parado, colapsado. E o Brasil, eu acho que a gente vai ter um drive de crescimento agora muito bom. Independente, inclusive, de quem venha no governo. A gente vai crescer, tá? A gente já está crescendo, na verdade, né? A gente já está com PIB positivo, inflação em deflação. E a gente veio de um momento que não era tão bom, Perfeito. né? E aí a gente entra na mola propulsora e a gente pega aquele piso e... Perfeito. Eu acho que a gente tem um crescimento aí também. Eu acho. Eu sou zero otimista. Estou falando de macroeconomia. O Brasil está no lugar do drive certo. Os próximos 2, 3 anos é de muito crescimento aqui. A gente pretende capturar isso. Agora, claro, convertendo sempre em moeda forte, né? Então, lá na Flórida, o menor ticket é de $60 mil para um ano de operação. Porra, que é um prazo curto prazo, né? Que o investidor, esse investidor de varejo, né? Ele gosta de fazer operações curtas. Às vezes você vai fazer vamos fazer uma incorporação imobiliária, a gente sabe que o ciclo é de 5 anos. 5 anos. A gente vai comprar o terreno agora, legalizar, construir, vender, entregar. Às vezes o investidor de varejo não aguenta passar esse ciclo, né? A expectativa, e meu dinheiro volta quando e tal. A gente tem agora o privilégio, que é um empreendimento de um ticket médio, que é esse ticket aí em torno de 500 mil, e ele é em regime de administração. Perfeito. Nós abrimos, inclusive, só para ilustrar o que você falou ali, dessa ansiedade, nós abrimos a capacidade para poder... A obra pode ser feita em 17 meses. Perfeito. Mas ele em 17 meses ficaria com uma prestação muito alta. Então, o que nós fizemos aí? A gente alongou, tá certo? Para poder captar 10 meses e fazermos eles em 17. Rapaz, uma ansiedade todo tempo. Cara, cadê? Vamos fazer. Então, assim, perceba que aquele ticket ali de até 500 mil, existe uma ansiedade. E quanto mais para os 200 mil, é isso que eu ia falar. Quanto mais desce, mais ansiedade exato, fica. Exatamente. É verdade. É o momento deles ali, é aquele dinheiro que ele precisa estar vendo realmente. Não é aquele camarada dos 20% lá que tem 10 milhões na conta, né? É isso aí. Desculpa, fala. Não, pode ir. Eu ia comentar assim, enquanto planejador financeiro, todo mundo tem 3 fases em relação ao seu próprio patrimônio. Ou ele não tem nada e ele está acumulando, ou ele acumulou alguma coisa e está crescendo, ou ele já cresceu e está preservando. Qualquer pessoa está... Eu gostei aí, Qualquer pessoa está em uma dessas 3 fases. Repete, Rafa. Eu vou gravar isso aí. Vai virar um corte. O cara está devendo, por exemplo, e precisa começar a formar patrimônio, acumular alguma coisa. Ou ele já acumulou e ele começa a investir, comprar investimentos e tomar risco para poder fazer esse patrimônio crescer. Ou ele já tem o patrimônio dele crescido, constituído, e ele está muito mais preocupado com preservação. Boa. Normalmente o investidor da tese imobiliária, ou ele está na fase de crescimento ou ele está na fase de preservação.
O alocador da fase de preservação é o cara do Family Office, ele só quer entrar no projeto aprovado, que ele sabe que não vai ter financiamento, que ele vai botar a grana toda da obra, o prédio vai ficar em pé e ele vai ter unidades construídas que... Uma vez um gestor amigo meu falou, Rafa, eu gosto do mercado imobiliário pelo seguinte, quando o negócio dá errado, eu tenho uma coisa que existe há 500 anos. Boa, isso aí, cara. Tá lá. Pra mim tá tudo certo, eu carrego isso aqui no meu estoque, vou pagando as taxas de manutenção, tenho imóvel a preço de custo. Nunca perdi dinheiro na vida assim. Não perdi, não. Então, quando é que se perde dinheiro no mercado imobiliário? As pessoas perguntam isso, quando tem alavancagem. Quando não tem alavancagem, eu nunca vi perder dinheiro ainda. Léo Crachete vai vir nesse instante. Ele falou no último corte, ele falou assim, eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Nunca vi, então... Foi uma frase que ele usou, Rafa, e muito bom. Viu, Dentro dessa linha, o cara com cheque aí de 1 a 2 milhões, né, um ticket maior, se encaixa bem, você visualiza que esse cara se encaixaria bem nessa casa ou você já, como você me falou, ele já diversificaria mais esse investimento dele? Considerando aí que seja uns 20% do patrimônio do indivíduo, tá? Da família ali. 2 milhões ele já tem uma capacidade de negociação. Ele já consegue chegar numa incorporadora média que faz um lançamento por ano. Fala, e aí, qual é o pipeline de vocês? Pô, queria investir junto com vocês no próximo negócio, como é que funciona? Comprar a preço de custo unidades desse incorporador. Eventualmente entrar em alguma sociedade no terreno para vender para o incorporador. Ele já consegue diversificar parte disso numa cota de condomínio. Ele já consegue comprar um terreninho e construir uma casa. Ou chamar uma outra pessoa e fazer isso juntos e vender a casa, ou ir para habitações populares, dá para começar com muito pouco. Você comprar um terreno no bairro popular aqui de Salvador, você compra um terreno de 100 metros de 20 mil reais e faz uma casa ali e vende essa casa e vai ter um lucro ali interessante. Proporcionalmente vai ser interessante e de forma absoluta vai ser pequeno. Mas é uma experiência de passar pela legalização, de comprar, de ter pouca exposição de risco, de definir o seu processo. Isso para quem quer, né? Para quem não quer fazer o processo, aí precisa me conhecer. Eu conhecer exatamente, boa. Rapaz, sabe o que eu tenho visto? O seguinte, cara, a margem dessa construção que você acabou de falar é gigante. Agora né? o ticket é absoluto, é muito pequenininho. Então, aí o que acontece no mercado imobiliário? Eu acho que no mercado imobiliário tem muito a autoafirmação e a vaidade. Entendeu? Se você chega lá, o camarada, você tá ganhando um dinheiro pra caramba, mas tem muita gente que não quer. Não quer. Não vou construir essa casa popular, não. Engraçado. Você deixa um investidor para construir Minha Casa Verde e Amarela. Habitação popular, industrial, matemática pura. O cara fala, pô, mas... Né? Meio feinho, assim. Parece que ele pensa ali, será que eu moraria, né? Quando alguém perguntar o que é que eu tô fazendo, eu vou dizer, eu tô construindo um verde e amarelo. Aí você mostra um triple net em Jurerê de frente pro mall, o cara fala, rapaz, como é que funciona esse investimento aí? Né? Um terço da rentabilidade ele vai ter, talvez, que a rentabilidade no popular... Ela pode ser maior do que no alto luxo, inclusive. Sim, claro. Não, no alto luxo eu não vou dizer não, mas no médio padrão... Eu vou dizer que quase com certeza, se você no popular, ela vai ser maior. E aí o camarada tem restrição, torce o nariz. Se você fizer uma casinha dessa aqui, como seu amigo aí, o seu amigo dobrou o capital que você falou, não investiu 400, quase dobrou 350. Em Cajazeiras. Exatamente, entendeu? Em quanto tempo? Em 2 anos, botou quanto? Botou quase 350, 400 botou mil. 400 mil, em 2 anos tá tirando 250, 350, então 40% aí ao ano, né? Ele botou no bolso. Fantástico. Com uma coisa totalmente tangível no terreno dele, com tijolo ali, concreto, sem volatilidade de preço, sabe? Vendendo no cash, inclusive. E quer ver outra coisa ali, Igor? Se você, na realidade, entender que o risco construtivo é quase zero, você faz um radier e bota a parede em cima do radier e acabou, cara. E outra coisa, cara, o cara que tá comprando aquela casa ali, cara, ele tá tão afim de estar ali naquela casa que ele vai passar vista grossa em diversos detalhes que você não fez, entendeu? E essa janela de oportunidade ela é muito pequena. Porque se vocês pensarem em termos de portfólio, vamos pensar que a gente aloque no máximo 5% do nosso patrimônio por operação. Na medida que o patrimônio cresce, esses 5% crescem também. Sim. Então, alguém que tem 100 milhões, por exemplo, ele precisa de um produto de 5 milhões para ele alocar o capital. Começa a ficar um pouco mais difícil, inclusive. O cara que tem 1 milhão só, ele precisa de 50 mil. Então, o cara que tem 1 milhão e que ele vai botar 5% num projeto imobiliário, com 50 mil ele faz uma habitação popular. Ele faz, cara. E ele vai ter uma super margem. Mas na medida que o patrimônio dele cresce, os 5% dele já não vão caber aquele tipo de operação. Então, é muito pequena essa janela. Todo mundo devia aproveitar, né? Pô, bacana. É uma dica excelente que você deu aí. Na realidade, que a pessoa que está investindo agora, ele vai deixar essa janela e vai para uma outra janela e ele vai para uma outra escada. Então, lá no Family Office, a gente atende famílias de 100 a 300 milhões. Por quê? Porque acima disso, de 300 milhões, eu não sou bom.
Eu já não tenho muita que originação bacana, cara, isso de aí. 20 milhões, de 25. Eu tenho muita originação de 5, de 2, de 10. Sabe que é onde, onde eu sou bom. sabe onde aloca, né? Exato. Rapaz, incrível, cara. Você saber o dom que você tem, você saber qual é a posição que você joga, faz toda a diferença. é um Não dá pra fator abraçar o mundo, de né? vitória, cara, de sucesso. Vamos ter Bacana, que parabéns, deixar aqui, velho. meu irmão, já comprometido, que a gente vai ter que desdobrar outras Bora, ideias. vai ser um Vamos ter que ter prazer. outro podcast. Tem assunto pra 10 anos aqui. Tem, cara, tem. E aí A a gente. ideia é E essa assim, mesmo, cara. eu também faço minhas orações que eu vou ter mais 10 anos, até mais do que isso, pra bater papo aqui no Altamente Rentável, que é um Vamos, produto novo, vamos. embrionário, cara. Isso aqui é um Muito brilho, legal a velho, iniciativa, sabe? eu adorei, Brilho tô de maior fazer satisfação. doação de conteúdo, sabe? De você, na realidade, Fantástico. poder ter conteúdo especializado, com pessoas especializadas no mercado. Você entenda que conteúdo, cara, é o seguinte: conteúdo, você absorver conteúdo é você economizar o maior ativo que a gente tem hoje, que é o tempo. Né? Perfeito. Vou falar em tempo, Perfeito. pegar esse gancho. Perfeito. O camarada, vamos lá falar, que tem esse cheque de 230 mil. Você, como um gestor, tem uma ponta para o cara chegar lá e falar: Rafa, quero construir um patrimônio, tenho uma visão de tanto tempo chegar em X milhões, por me guia. Você tem um braço que essa pessoa que está aí pelo mercado possa chegar até você e você orientar? Existe esse caminho dentro da Astro? Dentro da Astor, não. Dentro da Astor, o Dan tá conversando a gente aí, abrir uns clusters de mentoria, né? Porque as pessoas precisam muito não de conteúdo às vezes só, mas da experiência também, né? De Pô, a gente sentar e comentou falar, sobre pô, isso, eu cara, aquele dia lá eu que faria tem- isso no seu Poxa, caso. isso É é top, né? cara. Encurta, É, velho. perfeito. Encurta, né? Você cruza uma Que é uma ponte ali, transferência de velho. inteligência sem Pô, vamos blá fazer blá isso, blá, cara. né? Lá faz Então, isso lá. Eu mesmo vou ser participante assim lá. É isso, falando que- tem muita demanda, né, Guinho? Mas é difícil, né? Ai, velho. No Family Office a gente faz isso, mas são para as famílias que a gente Maior, atende lá, né? acima Porque também, de pô, 30, é- 50 é, milhões. porque é um Tem produto- que fazer, né? Aí já Uma- tem mentoria individualizada. Aí Reúne tem um time, cinco. aí tem um time para atender a família, né? Tem Cara, um eu tô lhe time. perguntando porque tem um cara no Brasil, que eu agora não me lembro o nome, que tem uma linha dessa de mentoria individualizada. Perfeito. As corretoras, de uma forma geral, XP e tudo mais, né? Tem essa proposta do cara chegar lá e, botar o ideal dele, o que é que ele quer atingir, o cara uma varada vai traçando um caminho. Perfeito. É. Perfeito. Trazendo isso pro raciocínio do mercado imobiliário, eu sentei com um casal que vai fazer um investimento com a gente e o cara falou isso. Eu perguntei: você já procurou algum consultor financeiro? Pô, não. Eu falei: pô, você sabia que tem gente com conhecimento pra poder você dizer o ponto A que você tá e o ponto B que você quer atingir, Perfeito. o cara te dá Qual uma o caminho, orientação? No mercado imobiliário não tem. É isso, porra. Não Ela falou tem, né? isso. Velho, não tem, cara. Não tem. Foi o que a gente tava falando da questão do develop, da estrutura. Você não tem uma A estrutura informação não é acessível. Não é, cara. Conteúdos como que vocês estão fazendo aqui, me diga, eu não conheço Eu outro. também não, cara. Rapaz, e foi por isso que a gente parabéns, quis fazer, Rapaz, essa velho. ideia é uma ideia fantástica aí, Ô, até Dan, pra gente que já mexe. Vamos montar esse mastermind, viu, Dan? Aí, até já pessoas que têm, né? Porque essa galera que tem essa estrutura, ela tá muito mais voltada pro mercado financeiro. Posso- Ela não tem essa estrutura, posso falar uma não. coisa? Claro. Todo mundo precisa. A minha empresa de controladoria, vocês conhecem, a gente atende fundos imobiliários de grandes casas, de grandes gestores, que eu não vou falar nome. O incorporador ele precisa de mentoria, ele não sabe como estruturar contrato, capital, fluxo de verdadeiríssima caixa. essa informação. Às vezes o cara gera uma empresa de fatura ali 500 milhões como se fosse uma banca de frutas, Mas né? vários- Financeiro no Excel, sabe? Vários, Então, cara, vários. o terrenista ele precisa de mentoria sobre como monetizar melhor. De repente ele só legaliza o terreno dele, faz um trabalhozinho de software ali e aumenta 30%, 40% no preço dele. O cara que tem estoque imobiliário é o que mais precisa. A gente trabalhou, eu fui sócio de Dito, né? Um abraço aí, meu irmão. Que foi jogador de futebol, então a gente atendeu muitos jogadores, eu ainda atendo, tenho sócios, amigos. Eles têm muito estoque imobiliário, né? Característico. A gente gosta de comprar imóvel brasileiro, né? É cultural. Só que a carteira de imóveis acabados, depois de um tempo, o custo de carregamento dela e o potencial de valorização não justificam o carregamento na carteira. Você tem que liquidar aquilo Com e certeza. realocar numa estrutura Falou imobiliária. tudo, cara. Pô, isso é um trabalho de 36 meses, né? De organizar documento, pôr para venda e gerar fluxo de caixa, realocar numa tese imobiliária recorrente. Isso todo mundo precisa, né? Meu irmão, Cara, esse- fica aí a esse- semente desse Ô, produto. bicho, esse podcast aqui, esse Legal. podcast ficou top, viu, hein? Top Rapaz, mesmo, bom essa demais, ideia é cara. muito boa, cara, porque eu percebo que é carente. Que assim, a gente entrega um conteúdo aqui de amor, de valor, mas é diferente de uma A orientação gente tem que ombro a ombro, achar cara, uma sabe? forma do dia ter 60 horas Isso pra mesmo. poder ajudar todo mundo, E- porque cara, é tiro, E porrada ainda e chega bomba. em casa, a mulher fala, tá, mas onde a hora dessa, Essa hora velho? de chegar. Não, eu quero treinar. Exato, exatamente, é isso aí. Ô, Rafa, cara,
em termos de contato com você, pessoa física, o que é que você indicaria a galera que quer ali seguir, que quer ver seu conteúdo? Que inclusive, parabéns, eu vi, porra, conteúdo pra caramba. Conteúdo bacana top, seu, fui lá seguir também no Instagram, cara. Agora, viu? Tem 8 meses ali de mesmo? conteúdo só. Bacana, velho. Tá muito top. bacana, velho. Ideias boas, Acho que a gente somar os esforços ali, dá pra gente criar um tsunami no mercado tirar imobiliário. da nossa cabeça velho. e botar para o investidor pequeno. Dá poder, né? Dá poder, cara. Quem aprende não depende, né? Outra, viu? Eu gostei, Quem dica aprende aí. não depende, quem conhece, investe. Muito bem, top, velho. Boa, cara, boa. Rafa, a gente... Mas diga aí o Instagram lá pra galera. RB Bastos OFC. @RB Bastos OFC. Principal botar canal. vai botar na line. Manda aí na tela. Vai botar lá, exato. Principal canal, Instagram. Eu acho que pelo Insta ali dá pra acessar a turma pelo Dá. WhatsApp, dá pra falar com o e-mail da turma. E a empresa? Site... Qual delas? Astor. Astor.red é o @, dela. Legal. @astor.red. A De Real galera Estate Developer, né? Consegue ver o que é que você tem disponível Pipeline de que prospecção, de Então, não prospecção consegue, ou entre porque a gente contato? nunca faz oferta pública, Entendi, né? entendi. Os nossos investidores investem com sociedade com a gente. Legal. A gente... Rapaz, agora saiu pela tangente aí, ô Chico. Você fez uma pergunta que apertou. Não, é verdade mesmo. Então a gente não deixa público nunca uma oferta de produtos. Boa, a gente está boa. ali institucionalmente explicando que um terrenista pode procurar a gente, um incorporador, um investidor. E aí quando a gente chega à tese, aí é caso a caso. Ele precisa criar veículos societários para indivíduo, dependendo do tamanho do cheque, né? Então se um cara chega, eu quero montar uma estrutura de 10 milhões. Normalmente o cara não tem uma estrutura societária, ele tem, às vezes, uma patrimonial. Você não vai misturar negócio com patrimônio constituído. Então, às vezes, cabe um trabalho tributário, se é fora do Isso é Brasil. interessante aí, porque ele fica com medo também, né? Ele fica com medo, na realidade, de não blindar o patrimônio dele, alguma coisa avançar por Eu vou aqui. te falar uma coisa, ó. bicho. 90% das pessoas da minha vida que eu olhei, que passaram por contadores e advogados, estavam com estrutura societária errada. Olha aí, ó, cara. É muito louco. E mesmo. sem blindagem, É né? muito Fica louco, descoberta Aí completamente. o cara acha né? que ele fez aquilo ali, aí ele tem uma sociedade limitada que ele deu para os filhos, e a sociedade limita, o filho é sócio de uma franquia que tem funcionário. Cara, Você muito entendeu louco. aí O outro a- caso, a- assim, os contratos corretos. Então, assim, quando você vai olhar, às vezes carece até de suporte societário, tributário. Madurismo, bicho, é grande. Bora a gente montar vê. esse negócio aí, bola pra frente, que a gente vai criar um semente tsunami. plantada. né? É bom que comprometimento, quando ele é coletivo, meu irmão, não dá pra falhar. Porque se ele ligar pra Rafa e falar, pai, não dá não, eu falo, vou mostrar o vídeo, viu? É, exatamente, é isso aí. Vamos cara. sim, vai ser um prazer aqui, meu irmão, ajudar as pessoas a... Vamos, Fazer Rafa, bons negócios, vamos. né? Porra, muito bom, papo top. Já fica aí o compromisso do próximo pra Satisfação gente imensa. Obrigado desdobrar. demais aqui pelo meu presente, viu? Pô, a camisa Aí, altamente Na rentável. próxima eu já venho com ela, viu? Venha. Aí, E outra coisa é o aí. seguinte, a frente é bonita, a marca é top, agora no fundo, meu irmão, qualquer um pode Barril reconhecer, dobrado. barril dobrado. Isso é um mesmo. É, esse dia eu tava passeando no shopping, o cara falou barril dobrado. Eu falei, sabe o que é barril dobrado? Eu falei, sou baiano. O paulista não sabe. Não sabe, Esse dia não falou, o que sabe. é É barril nosso. dobrado? Eu falei, meu irmão, eu vou lhe apresentar o que é barril chopp, dobrado. Meu irmão, Maravilha. a gente tem um costume de no final, além dos contatos, Tá. pedir que o convidado deixe uma mensagem que inspire quem tá ouvindo, que é buscar um bom investimento. Você já Perfeito. sabe que tem que buscar lá, fala lá com o Rafael, vai lá no seu Instagram, tem empresa também, mas uma mensagem que você possa deixar pra essa galera De aí propósito. que fez parte da sua vida, que te carrega, que é aquilo que talvez seja sua mola de energia. Pensando em mercado imobiliário, vocês me pegaram de surpresa. Pô, né? Mas a ideia é essa. Não precisa ser mercado imobiliário, talvez de você como É o empreendedor, seguinte, as pessoas você na perguntam sua muito mente. assim, como é que eu começo? Como é que eu dou Legal. o primeiro passo, né? E eu sempre tenho o mesmo negócio. O primeiro passo é a educação. O primeiro investimento que você tem que fazer é na educação. Se você não dominar como é que é o processo construtivo, você não vai conseguir contratar um construtor para construir a tua casa. Se você não dominar o processo de um contrato, você não vai saber contratar um incorporador, não vai saber juntar as partes. Se você não souber fazer uma diligência no terreno, você não vai poder saber se o despachante está fazendo correto ou não. Então é aprender não para fazer, mas aprender para poder controlar, né? Eu acredito em investir apenas no que se domina, né? E é o grande perigo hoje da estrutura de instrumentos financeiros do mercado, Porra, isso aí que você as falou pessoas não interessante. têm efetivamente o controle. Tem uma série de exemplos de problemas com fundos de direitos creditórios, estruturas de crédito de CRI, CRA, Por não entender, né? por não ter um controle do ativo final, né? Então, mas você só consegue controlar se você entende. Então, se há um investimento a ser feito para o iniciante, é na educação. Investir na educação, numa mentoria, entender o caminho, ter mentes mais experientes, dividindo ali o seu problema,
é fundamental assim para o sucesso, sabe? As pessoas às vezes querem dar os passos operacionais antes de saberem exatamente quais são os passos possíveis, aonde elas querem chegar, o que é que elas precisam fazer para esse caminho ser trilhado. Né? Tá claro mesmo. Pô, Se você parabéns, não sabe, cara. procura educação, cara. Primeiro passo, segue aí a gente, segue o Rafa, vai buscar, tem outros conhecimentos que você vai agregando. Temos boas fontes aí. Rafa, meu irmão, só lhe agradecer, meu Satisfação velho. imensa. Gratidão mesmo, cara. Brigadão. Bom demais, tá Boa aqui. energia. Conteúdo aí, top. Top. E é isso aí, Foi barril dobrado. excelente. Barril dobrado. Pra você que Bora. tá ouvindo, assistindo aí, né? Fiquem todos com Deus. Como meu irmão fala, se gostou, curte, compartilha. Se não usa gostou, isso também aí. entre em contato com a gente, dá sua sugestão, é super bem-vinda. A gente tá aqui para isso, para movimentar e fazer esse tsunami crescer, né? Formar uma comunidade. Formar uma Isso aí. comunidade. Informação. Boa. É, A gente exatamente. fica compartilhando só besteira na internet, manda alguma coisa de... De valor, gostei. É, boa! É isso aí, meu velho. Bora. Valeu. Boa, mais, top! viu? Porra, Abraço. velho, top demais, Diego. Top, viu? Obrigado, Bom demais, bom demais.